Paz perfeita. Estamos na 12ª lição do livro do Apocalipse. Os grandes eventos sempre pegou as massas de surpresa. Assim foi na Revolução Francesa. 25 milhões de franceses, na sua grande maioria, não sabiam o que estava acontecendo. Assim foi na Revolução Bolchevique. Assim foi na China, né? Em tantos outros lugares. Muitas pessoas não sabiam o que estavam acontecendo. Jesus manda a igreja se acautelar para que o dia não nos apanhe de surpresa, né? Vamos estar estudando a abertura dos selos e o cavalo preto e amarelo. Você pode acompanhar no livro de Apocalipse, capítulo 6, do 5 ao 8. Na lição anterior, nós vimos a abertura dos selos por parte dos seres viventes, o leão e o touro, Apocalipse 4, 7, que em ordem chama os cavalos e seus respectivos cavaleiros para a execução dos planos divinos. Quer dizer, é desencadeado os processos de juízo sobre a humanidade. Continuaremos analisando mais 2 cavalos, né, os seus cavaleiros, e com um detalhe, esses cavaleiros estarão sobre si males, mas males cada vez mais intensos, né? Enquanto os moradores da terra comem, bebem, casam-se, dão-se em casamento, mas, no entanto, não entendem os eventos que estão caindo sobre eles. Após o arrebatamento da igreja, esses eventos serão desencadeados para punir os homens por não reconhecerem o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, como eu disse na lição anterior, nosso texto áureo, que é João 3,16, que todo crente sabe de cor e salteado, né? Cristo veio para remir a humanidade, se tornou maldição da lei por causa do pecado, e esses males serão provocados por causa dos erros da humanidade, onde a ira de Deus se manifestará, conforme está em Romanos 1,18, livrando o justificado da ira e da cólera que há de vir. Isso diz o apóstolo Paulo, Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9. Por isso nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Jesus nos livrará da ira vindoura, né? Fiquemos confiantes em Deus e em seu amado Filho, Jesus Cristo. Vamos ler aqui os versos 5 e 6 do capítulo 6. Né, que é um verdadeiro dia da visitação do nosso Deus. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, que disse para João: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. É muito pertinente o cavalo preto vir após o vermelho, né? O que traz o cavaleiro da guerra, pois a guerra é seguida por carestia, desabastecimento de alimentos. Nós sabemos que uma forte inflação que corrói a moeda, e por fim a chegada da morte de milhões de pessoas, ou de milhares. Esse cavaleiro traz em suas mãos uma balança, que na simbólica universal a balança é símbolo de justiça, mas especificamente aqui simboliza a racionalização dos alimentos por falta de comida, né? Nesse período, os alimentos que hoje temos em abundância, graças ao bom Deus, serão meticulosamente pesados e racionalizados por pessoa. Por isso que, pelo que diz, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, né? O texto diz. Claro que nas crises, os ricos sempre têm fartura, mas de uma maneira geral, milhões e milhões de indivíduos sofrerão por falta de alimentos, e os mais empobrecidos padecerão mais, né?
Por isso que esse cavaleiro estava sentado e tinha uma balança em sua mão. Ele traz uma balança em sua mão. Chegou o tempo de Deus medir, pesar e julgar o mundo por meio da sua conhecida visitação, como diz em Êxodo 32, 34, Isaías 10, 3, Isaías 24, 21, Amós 3, 14, se cumprindo o que diz as Escrituras, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O texto diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Se cumprirá os desejos dos comunistas, dos revolucionários, uma igualdade na pobreza, como acontece hoje com Cuba e Venezuela e norte da Coreia. As vozes aí são o terceiro e 4 seres viventes que diz isso. Com o rosto de um homem proclamará a carestia de alimento por todos os homens da terra. Por isso que os animais dizem: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. A medida aqui, ela corresponde a um dia de ração para um indivíduo adulto. O dinheiro, que no original, na época de João, se referia ao denário grego, que equivalia a um dia de trabalho de um soldado ou de um trabalhador braçal. Era uma moeda de prata que pesava 53 gramas. Essa dieta, essa medida, né, de cevada, na época de João, era destinada apenas aos pobres, né? O espectro da fome, o fantasma da fome, rodará a terra de maneira jamais vista na história da humanidade. Olha que na década de 80, né, o mundo se horrorizou com a fome na África, na Etiópia, levando artistas pop a se juntarem para fazer o famoso áudio, né, USA for America, com sucesso no mundo inteiro com a música We Are the World, né, Nós Somos o Mundo, que foi apenas um paliativo. Os ricos nada poderão fazer pela fome que há de vir na terra. A fome no século XX foi usada como instrumento de guerra, e os primeiros a utilizá-la e ensinar até para os nazistas foram os bolcheviques, os comunistas russos, né? A fome foi usada como arma de guerra. No gueto de Varsóvia, por exemplo, davam uma sopa aguada com batata e às vezes podre com pão. Em todos os países comunistas, a comida foi racionada e as pessoas recebiam cartão de identificação para comer, né? Nos gulags eram assim, os campos de concentração russos, né? E lá comiam muito mal e morriam de fome e a exaustão por trabalhos forçados. O triste nisso é que as pessoas eram rapidamente substituídas por outra, né? Leia o livro do polonês Richard Piper, a história concisa da Revolução Russa, ou o livro do Richard Overy, Ditadores. Tá? Hoje ainda há, inacreditavelmente, em países como a Coreia do Norte, né, Cuba, são os exemplos modernos, né, desde o século passado, Cuba, por exemplo, e recentemente na Venezuela, a imposição da fome. A fome é ainda usada como instrumento revolucionário de guerra para manter o povo sob cativeiro, sem um mínimo de misericórdia e compaixão. E as pessoas são castigadas por este flagelo. O anticristo irá fazer com que ninguém coma, beba ou negocie, a não ser por seu controle. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, do verso 15 e 17. É claro que a fome, ela não será total, né? O versículo diz: não danifiqueis o azeite e o vinho, porque hoje, pressentindo essa fome, o Banco Mundial, criaram o Banco Mundial de Sementes, né? Você pode estar vendo isso, que é a Arca de Noé das espécies vegetais. Você pode estar colocando no Google
e está conferindo essa informação, porque há na Noruega, nas ilhas Svalbard, né, cerca de 1.000 quilômetros do Polo Norte, um gigantesco cofre forte escavado numa área de gelo permanente, onde sementes de todo mundo estão sendo preservadas, tá? O Svalbard Global Seed é um bunker no Monte Frio que é protegido de qualquer ameaça, até mesmo nuclear. O interessante é que lá não há obras de arte caríssimas, né? Metais preciosos ou valiosos. O que há são sementes para se plantar todo gênero de alimentício visando a preservação da biodiversidade na Terra. São os homens antevendo perigos futuros aí, né? Esse projeto é uma iniciativa do governo da Noruega, apoiado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Então, o não danifiqueis o azeite e o vinho ainda é uma prova que, em meio aos severos juízos, Deus poderá usar de misericórdia. Leia Tiago 2,3. O verso 7 e 8 diz: e havendo aberto o quarto selo, Apocalipse 6, 7 e 8, como eu disse em vídeos anteriores, eu pretendo dar sempre de forma dinâmica o livro do Apocalipse e você confere com calma os versículos ditados, dá um pause, continua aí e conferindo as informações que eu passo para você, tá? Versículo 7 e 8 diz: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Isso ele está falando com João. E olhei, e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Com peste e com as feras da terra. Então, são grandes juízos divinos com toda sorte de peste, fome e mortandade jamais visto na história da humanidade. Esse cavaleiro, ele é o único a receber de maneira clara a sua identificação assustadora. Ele tinha por nome Morte, como bem lembrou o erudito Rubens Zerbach, né, um judeu que faz um comentário sobre o Apocalipse. Já não haverá sangue nos umbrais, né? Se referindo ao episódio do anjo da morte passando à meia-noite, passando no Egito, e as casas que viam sangue, porque Deus disse: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Passar significa passagem, né? Então, não haverá mais sangue nos umbrais. O juízo atingirá todos os lares. E também a dispensação da graça é finda com todos os bens espirituais que a Igreja de Cristo dispõe hoje. E os únicos selados nesse período de desolação para cumprirem funções específicas serão os 144 mil, que será objeto de estudo da última aula, né? O que vemos aqui é que este cavaleiro tem por nome Morte, trazendo atrás de si o Hades, o inferno, o mundo dos mortos. É isso que ele traz. E terá poder para uma hecatombe, né? Para uma carnificina sem freios morais e éticos jamais vistos, ao ponto de dizer as Escrituras, em Lucas 21, 26, os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Num estado de terror, medo, tremor pelo precioso dom da vida, que eles amaram mais do que Jesus, e que hoje Jesus diz, né, quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. É uma troca pela fé que o homem faz nas promessas de Deus, né? Todos os regimes revolucionários tiveram um período de grande terror. Por isso que será um terror. Na Revolução Francesa, com Maximilien Robespierre,
né? Ele mesmo vítima do terrorismo do qual era protagonista. Outro fazer isso foi Stalin, que estabeleceu o terror na União Soviética, aniquilando toda a velha guarda do partido bolchevique, assim como todos os inimigos do povo, ou quem fosse considerados, né? Há quem diga que ninguém matou mais comunista do que os próprios comunistas. Até hoje o terror faz parte da vida de milhões de norte-coreanos. Leia o livro A Fuga do Campo 14. Esse livro mostra que ainda há campos de concentração existentes em pleno século XXI nesse país. O cavalo amarelo fala também do aspecto verde pálido dos cadáveres que se multiplicarão sobre a terra. Nesse período de horrores, os homens comprovarão que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, e que não deviam rejeitar o precioso dom de Deus, a vida eterna em Jesus Cristo. E é nele que nós estamos. Vale, graças a Deus, você pode glorificar a Deus. O seu nome está escrito no livro da vida, né? O seu nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus. Não dará tempo de falar ainda, né, sobre outros temas, né? Eu estou aqui escutando a musicazinha, né, da Maris. Os selos, não dá para falar mais dos demais selos, porque só falta mais uma lição. Como os mártires do altar, a ira do cordeiro, está lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11. A ira do cordeiro, Apocalipse 6, do 12 a 7, que cumprirá as profecias bíblicas, o dia da vingança do Deus. Isaías 61, 2, Isaías 63, do 1 ao 6, Joel 2, 31, Marcos 13, 14, 24, 25. Então é o período de acerto de contas pela corrupção política. Os políticos, vai estar cheio de político no inferno. Política, moral, social de todas as sociedades do mundo. Pois tais eventos serão universais, cumprindo fins divinos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Creia assim. Faremos outras lições bíblicas para dar continuidade, mas não agora. Farei mais um vídeo, fecharei eventos escatológicos, Apocalipse. Dê o seu like, compartilhe, vai aí no sininho para receber notificações, compartilhe o conhecimento do Apocalipse para a glória de Deus, né? As pessoas estão muito dispersas, não fiquem dispersos. Jesus está voltando para que este dia não te pegue de surpresa. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele está vindo para buscar a sua igreja, para buscar você, para buscar os seus que creem em Jesus. Jesus está vindo. Levanta o seu rosto, se alegre, porque nós vamos morar com Deus na eternidade e se cumprirá o livro do Apocalipse. Você crê nisso? Dá um glória a Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz perfeita!